Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gabriele e eu, junto com o Lucas, iniciar a nossa sessão sobre gastroparesia. Bom, a gastroparesia, ela vai ser uma desordem caracterizada por sintomas e evidências de um retardo no esvaziamento gástrico, na ausência de uma obstrução mecânica. Não existe uma estimativa bem definida da prevalência da gastroparesia, né, na população mundial, mas estima-se que ele esteja em torno de 4%, avaliando aí os pacientes sintomáticos. Mas esse valor pode ser muito maior, principalmente se você avaliar pela ótica da gastroparesia diabética. Como a gente vai ver mais para frente, essa é uma condição que tem um valor expressivo na população diabética, e se você pensar que a população diabética mundial está aumentando, então, automaticamente dá para se pensar que a gastroparesia também está tendo uma incidência crescente. E isso chama atenção também no Brasil, já que o Brasil é o quarto país com a maior população diabética, então é uma condição que tem uma importância epidemiológica importante aqui no nosso país. E ela é uma condição crônica, muitas vezes debilitante e também desafiante. Desafiante por quê? Sobretudo para o gastroenterologista, muitas vezes as terapêuticas que nós temos hoje disponíveis, elas não apresentam eficácia no controle da gastroparesia. E isso acaba por ser algo um tanto quanto frustrante. E isso ainda se associa a uma dificuldade de se estabelecer uma etiologia, já que a etiologia da gastroparesia ela é bastante complexa, como a gente vai ver mais para frente. Então, a gastroparesia, né, a etiologia dela, em suma, ela é decorrente de anormalidades na função motora gástrica. Essa anormalidade, ela vai ser secundária a condições musculares, a distúrbios eletrolíticos, a condições hormonais, a também alterações nas células de Cajal, que são as células marca-passo, né, do nosso sistema gastrointestinal, e também condições de caráter neuronais. Para entender essa condição, primeiro a gente tem que entender o que é o normal. E existe um padrão de atividade motora gastrointestinal muito bem estabelecida. E é esse padrão de atividade motora que permite um adequado esvaziamento gástrico. Então, em caráter, assim, posso dizer, mais didático, a gente pode dividir essa atividade em 3 porções, né? Falando do estômago, a gente vai ter a região do estômago proximal, a região distal desse estômago e também o duodeno. Então, você tem ali a porção proximal, né, representada pelo fundo e pela porção proximal do corpo, e a região distal, né, que é a porção mais distal do corpo junto com o antro, e, finalmente, o duodeno. E por que existe essa diferença de padrão? Essa diferença de padrão na atividade motora, ela vai se dar pela diferença da atividade mioelétrica, nessa musculatura do órgão. E isso depende de variações de potencial transmembrana, ou seja, o tecido de cada uma dessas regiões tem uma diferença, né, a flutuação desse potencial transmembrana que permite que exista essa variação de atividade motora, que a gente vai entender agora mais para frente. Então, começando pelo o estômago proximal, ele vai compreender ali tanto o fundo do estômago quanto também a porção proximal do corpo gástrico. Nessa região, a gente tem 2 atividades importantes para a gente compreender esse esvaziamento gástrico. Você tem um relaxamento progressivo, que vai ser tanto um relaxamento progressivo receptivo, quanto um relaxamento progressivo adaptativo. Esse relaxamento progressivo receptivo, ele já começa no momento que o indivíduo começa a deglutir. Começa a mastigação, começa a deglutir, já começa a ocorrer esse relaxamento receptivo. E a segunda fase desse relaxamento é o relaxamento adaptativo. Esse relaxamento adaptativo vai se dar à medida que o alimento vai entrando nesse estômago. Isso vai ser muito importante quando a gente pensar na função dessa região proximal enquanto um reservatório. Então, a gente sabe que o estômago ele pode acomodar aí até cerca de 2 litros de alimento, né? Variando aí indivíduo, tipo, de idade e também de sexo feminino ou sexo masculino. Mas, em geral, é essa quantidade e isso se deve a esse relaxamento adaptativo. Essas fases de relaxamento elas vão sendo influenciadas, sobretudo, aí pelo estímulo vagal. E a outra atividade motora importante desse estômago proximal é em relação às contrações, que são contrações do tipo tônicas e contrações lentas. Lembrando que existem variações também no caminho
que esse alimento ele vai fazer nessa região, no estômago como um todo. Em geral, os alimentos líquidos eles vão descer mais rápido, e alimentos mais sólidos, alimentos mais gordurosos, eles tendem a ter um retardo nesse processamento. Então, a gente viu ali na região proximal, ocorrendo essas contrações tônicas, levando esse quimo ali para as regiões mais distais desse estômago, e agora sim a gente está ali na região distal. Nessa região distal, a gente vai ter como principal função a mistura e a digestão mecânica desse quimo. Iniciando, né, as contrações, elas são do tipo aqui peristálticas. As contrações que a gente viu antes eram contrações tônicas, essas agora são contrações peristálticas. Elas se iniciam em forma de anel, iniciam ali da região do corpo e vai até a junção antroduodenal, num ritmo de 3 contrações por minuto. Então, ela vem daqui e vai até a região do antro. Mas existem diferenças, né, do caminho, de como se dá esse processamento dessas contrações. Isso pode se dividir em 3, né? Propulsão, que essa onda, ela vai de forma peristáltica ali, do corpo até o antro, para realizar esse movimento do quimo. Vocês conseguem ver meu mouse? Eu acho que sim, né? Que ele vai do corpo até o antro, para movimentar esse quimo. Você tem também, agora, a retropulsão e a evacuação. O que acontece? Quando essa onda, ela atinge ali mais ou menos a região média, né? A região média desse antro, ela já vai estar o piloro, o esfíncter pilórico já vai estar aberto, fazendo com que esse alimento, ele saia, esse quimo, ele vá para o duodeno. Mas tem uma questão interessante aqui que acontece, que você tem 2 movimentos acontecendo. Você tem tanto aquela onda peristáltica indo no sentido distal, quanto você tem uma onda que ela é de retropulsão, é uma onda voltando, ou seja, você tem uma onda em 2 sentidos. E por que isso é importante? Para que haja essa mistura, para que haja essa quebra desses alimentos. E, por fim, a gente tem a retropulsão acentuada. Essa parte é bem interessante, porque quando essa onda ela atinge agora aqui o antro terminal, simultaneamente você tem também o fechamento do piloro. Então, imagine, por exemplo, que você está segurando um balão que é cheio de água. E nessa região distal do balão, você coloca as suas 2 mãos. Então, aqui está representando, aqui não se está dando para ver, está representando o piloro e aqui o antro. Imagine que, ao mesmo tempo, você contrai essas 2 regiões. O que acontece com todo aquele conteúdo que estava no balão? Ele, com muita força, volta. E isso é muito importante para que você tenha, de forma ainda mais acentuada, esse processo de digestão mecânica. Aqui a gente tem que ter atenção a uma coisa, que essas contrações pilóricas, elas são contrações do tipo tônica, que ela acontece junto com esse antro terminal, fazendo essa retropulsão bastante acentuada, mas também ela acontece de forma isolada, de forma a resistir ao fluxo intragástrico, para que esse alimento não caia no estômago, já vai direto para o duodeno, sem que haja todo esse processo de mistura e de quebra. Chegando agora na nossa porção final, que é o duodeno, a gente tem contrações aqui que não são tão padronizadas quanto nas regiões estomacais. Essas contrações, elas vão se dar em forma de salva, em números aí de 3 a 4, após aquela contração do antro. Essas contrações, elas são isoladas, ela pode ocorrer em qualquer ponto desse duodeno. Elas podem ser estacionárias, né, aquela contração local, ou peristáltica, né, empurrando esse alimento, esse quimo, e ela pode tanto ir em direção caudal, quanto também em direção retrógrada. E aí, recapitulando o que a gente falou agora sobre as contrações peristálticas, né, você tem aquela contração tônica ocorrendo ali na região de fundo e na região proximal. Depois você tem uma contração peristáltica que, ao alcançar ali a região do meio desse antro terminal, ela vai levar ao processo de evacuação, porque esse piloro está aberto, então esse quimo ele sai para o duodeno, e ao atingir a porção do antro terminal, a porção final desse antro terminal, você vai ter
o fechamento tanto desse antro terminal, ele contraindo, quanto também do piloro, fazendo com que você tenha aquele processo que eu falei, que é a retropulsão acentuada, que vai ser importante para a passagem, para a quebra de alimentos. Uma vez que, nesse duodeno, nessa fase digestiva, né, esse duodeno não permita que passe, esse piloro não permita que passe partículas que sejam de diâmetro maior do que 2 milímetros. Já quando a gente tem aqui agora a gastroparesia, isso não está acontecendo. Esse estômago está em estase, então esse alimento fica naquela onda parada dentro do estômago, que vai causar todos os sintomas, as manifestações clínicas que eu vou mencionar mais para frente. Lembrando que todo esse processo ele vai ocorrer aí aproximadamente em 3 horas, né? E tendo variação a depender do tipo de alimento que esse indivíduo ele venha a ingerir. E existe também o período interdigestivo, né? Que é quando aquele estômago não está cheio. Mesmo o estômago não estando cheio, ele não está totalmente parado. Todo o trato gastrointestinal em si. A gente tem uma fase que é chamada de fase 1, que é uma fase de quiescência, onde você tem pouca ou nenhuma atividade motora. Você tem a fase 2, no qual essa atividade motora ela se dá de forma irregular. Tem também a fase 3, que é um período onde você tem as contrações em frequência máxima, são contrações bastante fortes, que elas vão desde o estômago até o ilho. E a fase 4, que é um período de atividade motora irregular e que segue, de novo, um novo período de quiescência. Então, esse ciclo ele vai durar aí de 90 a 120 minutos, né? Vai da fase 1 à fase 4, depois volta para a fase 1 até a fase 4. Sendo que nessas fases 3 e 4 aqui ocorre a evacuação daquelas moléculas que eu mencionei antes, que são maiores que 2 milímetros, que não foram quebradas naqueles processos de retropulsão ali no estômago. E esse padrão, ele vai persistir até que o indivíduo ele volte a se alimentar e seja induzido aquele padrão motor pós-prandial que eu mencionei anteriormente. E aí, o que leva a uma disfunção desse processo, né? Que a gente vê que é um processo muito bem estabelecido. Quais condições estão identificadas que vão contribuir para que você tenha alteração desses processos? Primeiramente, a gente tem uma ausência de uma doença orgânica, né? Não se sabe o porquê esse indivíduo está desenvolvendo uma gastroparesia. Em segundo, a gente tem ali diabetes mellitus. Nesse artigo, ele trazia que era a mesma proporção de alguns estados pós-operatórios, mas o Zartec, ele fala que esse valor pode chegar até 30%. A gastroparesia ela é tão importante na diabetes que ela tem até uma própria denominação, que é a gastroparesia diabética, que a gente vai entender mais para frente, porque essa condição crônica pode levar ao desenvolvimento da gastroparesia. E a gente tem aí, muito próximo na diabetes mellitus também, os estados operatórios, principalmente a antrectomia, a vagotomia, o Y de Rowe, representando aí cerca de 25%, principalmente aí a vagotomia chamando a atenção por questão de lesões neuronais. E a gente tem também outras condições que representam um valor menor quando comparado a essas, que seria a esclerodermia, a anorexia nervosa, a uremia, pseudoobstrução. A gente tem também a gastroparesia sendo desenvolvida após quadros infecciosos. Mas, assim, essas outras condições são uma gama tão grande, que não é nem possível você estabelecer porcentagens bem definidas para cada condição. Então, chama a atenção dessas 3 maiores. E aí, por que ocorre a gastroparesia diabética? A diabetes, como a gente sabe, ela é um mundo de coisas, ela leva a um mundo de alterações. E o que se vê nesses indivíduos é que os indivíduos diabéticos, eles apresentam uma diminuição tanto da densidade quanto da integridade das células de Cajal. Vai haver também aí uma alteração de fibras vagais. Tem a própria questão da toxicidade da glicose, que vai interferir aí em processos extracelulares, que também vai interferir no bom funcionamento dessas células neurogastrointestinais. E alterações na liberação de hormônios gastrointestinais, como o polipeptídeo pancreático, que vai ser aí importante para a secreção gástrica, como também a motilina, que é importante para a motilidade do trato gastrointestinal em si.
Essas condições não é que uma condição leva à gastroparesia. Na verdade, essas condições podem estar aí se sobrepondo, uma levando a outra, e essa grande mistura de condições proporcionadas pela diabetes vão fazer com que esse paciente venha desenvolver esse quadro. E aí, dentro das manifestações clínicas, a gente tem que alguns pacientes, eles vão ser assintomáticos. Gabriele, se eles são assintomáticos, como é que sabe que tem gastroparesia? No momento que esse paciente ele vai ao consultório para investigar outra condição, como, por exemplo, na endoscopia digestiva alta, vai se ver ali a presença de alimentos naquele trato gástrico, mesmo já tendo muito tempo que esse paciente se alimentou. E a gente tem os quadros sintomáticos. Os quadros sintomáticos, disparadamente, a gente tem aí as náuseas, representando 92%, os vômitos, com 84%, e a saciedade precoce. Você tem também nesse paciente a sensação de plenitude gástrica e a dor epigástrica, que dentre esses sintomas é a menos comum. Não é que ela seja uma condição que não seja comum nos quadros sintomáticos de gastroparesia, mas dentre essas ela é a menos comum. E o que caracteriza bem a gastroparesia é que essas condições elas vão estar ocorrendo no período pós-prandial. Nos pacientes diabéticos, a primeira manifestação, né, que chama a atenção é justamente a dificuldade do controle glicêmico. E também você pode ter no paciente uma alteração do seu estado geral, tanto devido à causa de base, né, que levou esse paciente a desenvolver gastroparesia, quanto os próprios sintomas da gastroparesia. Então, esse paciente, ele tem muita náusea. Então, esse paciente não quer se alimentar por causa dessa náusea. Isso pode levar a um quadro de desnutrição. Esse paciente, ele também vomita demais. Também pode levar a um quadro de desnutrição. Uma baixa da sua imunidade. Quadros também relacionados a condições psíquicas, né? Depressão, ansiedade, enfim. E você tem também o exame físico. Nesse paciente, pode ser identificada ali uma diminuição da área de espaço de Traube, quando esse estômago está ali repleto de conteúdo, demora para sumir esse conteúdo desse estômago e a área de Traube fica ocupada. E você tem também um aumento da sonoridade ou hipertimpanismo na área gástrica. Você para pensar, você tem ali uma víscera oca distendida por muito tempo, você tem um aumento desse timpanismo. E existe uma classificação da gravidade, no qual o grau 1, que seria uma gastroparesia chamada de gastroparesia leve, onde os sintomas desse paciente eles são facilmente controlados. Você pode ter o controle desses sintomas com próprias mudanças dietéticas. Esse paciente também eles não tem dificuldade de manter o peso, nem o estado nutricional com uma dieta regular. Você tem a gastroparesia, que ela é compensada, ou seja, esse paciente ele até controla os sintomas com a presença de agentes farmacológicos. Ele também é capaz de manter seu estado nutricional com ajustes tanto da dieta quanto de estilo de vida, e são raras internações hospitalares. Já um tipo 3, que é um tipo mais grave, você tem a gastroparesia refratária, na qual também pode ser chamada de insuficiência gástrica propulsora. O que acontece? Esse paciente ele tem sintomas graves e que mesmo com sintomas, ou mesmo com tratamento clínico, esses sintomas eles voltam. Ele também tem uma incapacidade de manter estado nutricional com a dieta oral, uma vez que esse paciente ele vomita muito, ele tem muita náusea, ele não consegue manter seu estado nutricional. E as internações hospitalares são frequentes, justamente por esse quadro de vômito, essa perda de eletrólitos, essa perda de nutrientes, que chama a atenção desses pacientes que afeta seu estilo de vida e que levam a casos de internação, ou seja, são casos mais graves que precisam de intervenções mais elaboradas. Esse paciente vão ter que fazer número de maiores quantidade de drogas e de drogas mais potentes. E existe toda a questão dessa dificuldade de manter esse bom estilo de vida. É o que eu chamei a atenção lá no começo, quando eu disse que essa condição de gastroparesia pode ser uma condição incapacitante. É uma condição que chama a atenção desses pacientes que apresentam um quadro mais grave. E, da minha parte, é isso. Agora, Matheus vai continuar com o diagnóstico. Vou transmitir a tela aqui. Boa tarde, gente. Quase boa noite já.
Então, Gabriela deu início à parte de introdução, etiologia, fisiopatologia e manifestações clínicas. Eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre o diagnóstico e o tratamento. Deixa eu só tirar aqui. Apareceu aí, né? Apareceu sim, Matheus. Bom, dando início ao diagnóstico, então a gente tem que sempre levar em consideração as manifestações clínicas, como a Gabriela começou trazendo para a gente. Então, considerar diagnósticos diferenciais ali em paciente que vai estar com sensação de plenitude pós-prandial, um desconforto abdominal ali superior. Então, lembrar sempre daqueles diagnósticos diferenciais, doença ulcerosa péptica, dispepsia funcional, e ou mesmo quadro de obstruções ali mais superiores. Então, pensar sempre nos diagnósticos diferenciais. Mas falando de exames complementares, é aí que a gente tem que pensar na fisiopatologia da doença, como o Gabriele trouxe para a gente. Então, como eu citei, exclusão de causas removíveis e afastar causas obstrutivas. Os exames solicitados geralmente vão ser o estudo radiológico e a endoscopia digestiva alta, que eu vou estar falando para vocês direitinho como vai ser. Quando a gente fala do estudo radiológico, se a gente for citar o raio-x de abdômen normal, a gente vai perceber que ele não vai ser um estudo tão adequado, já que ele não vai conseguir avaliar o aspecto fisiopatológico dessa doença, que é um déficit de esvaziamento gástrico. Então, o que a gente vai precisar? Vai precisar complementar esse estudo com a suspensão de bário. Então, colocar um contraste ali e avaliar após um tempo se esse contraste ele permanece no estômago, ou seja, se o estômago foi capaz de esvaziar. Esse tempo normalmente ali de cerca de 6 horas. Então, após 6 horas, se você perceber uma grande quantidade ali desse contraste, é indicativo de que teve uma estase ali. Você pode estar usando também alguns marcadores radiopacos, aí o Zater que ele traz ali, injeção de 10 fragmentos de marcadores ali, se você avaliar após 6 horas, se tiver um ou mais, significa que o paciente teve uma estase. Já se a gente falar da endoscopia digestiva alta, o que a gente vai estar avaliando é a ausência de lesões obstrutivas, ou seja, vai ser para excluir diagnósticos diferenciais. Além disso, a gente pode estar percebendo ali a presença de conteúdo alimentar, como o Gabriele trouxe para a gente. Então, uma imagem aqui para vocês entenderem desse estudo radiológico, um estômago dilatado aí demonstrando uma retenção de contraste, um retardo do esvaziamento gástrico. Aqui é a mesma coisa, apesar desse contraste já ter passado aqui para porções mais inferiores do trato gastrointestinal, a gente vai ter uma retenção ali, ou seja, uma estase gástrica. Outros exames que a gente pode estar citando, um estudo cintilográfico, que vai ser um exame interessante, apesar de não muito disponível, onde a gente vai ter uma incorporação de um radiotraçador a um elemento da dieta. Então, a gente vai ter geralmente o TECNES associado a uma clara de ovo. E a partir disso, a gente vai ter ali o estudo de imagens cintilográficas. Por que é interessante esse estudo? Porque ele não só vai avaliar a presença da estase, do déficit do esvaziamento gástrico ali, mas ele também pode estar identificando quais porções do estômago esses alimentos estão mais distribuídos ali, se é uma porção mais superior, fundo gástrico, corpo, ou mesmo porções inferiores ali no antro. Ainda dentro do estudo cintilográfico, a gente pode estar realizando essa comparação de curvas, ou seja, você pega o tempo de esvaziamento desse paciente que a gente está avaliando e compara com controles. E aí a gente vai ver que no paciente com gastroparesia, esse estômago acaba demorando mais para avaliar. E aqui o Zater que ele traz ainda esse consenso da Sociedade Americana de Motilidade e Neurogastroenterologia, que basicamente se baseia no paciente ingerir ali um radiomarcador, um marcador associado a um elemento da dieta, que geralmente é associado ali à clara do ovo, né? E faz essa avaliação em 1, 2 e 4 horas. Se você tiver essa retenção de mais de 10% desses marcadores após 4 horas, indicativos de gastroparesia, assim como se você tiver uma retenção de mais de 60% após 2 horas. E aqui uma imagem para vocês entenderem, um paciente com esvaziamento gástrico normal aqui. Aqui um esvaziamento gástrico até acelerado. Então, percebe que esse marcador ele já consegue chegar a porções mais inferiores. E, por fim, um paciente com gastroparesia. Nota-se que esse conteúdo ele acaba ficando mais tempo no estômago. Outros exames acabam não sendo tanto utilizados como os anteriores, que a gente pode estar citando, são testes respiratórios. Então, você faz esse paciente ingerir ali alguns marcadores, esses marcadores eles vão ser absorvidos ali no duodeno, e você faz essa avaliação do CO2 expirado. Ou seja, dependendo do tempo que esse marcador ele conseguir ser absorvido no duodeno, o tempo que ele demorar para passar do estômago, chegar no duodeno ali, você vai estar avaliando se o paciente está com esvaziamento gástrico
gástrico lentificado ou não. Esse teste vai ser interessante, principalmente para estar utilizando em grávidas, já que você não tem ali a presença da radiação. A cápsula Smart Pill ela vai acabar avaliando tanto o pH quanto a pressão. Então, vai ser um estudo importante para avaliar a atividade motora antral, além do tempo de esvaziamento gástrico. Então, quando você sai do estômago e passa para o duodeno, você tem uma mudança de pH. Então, essa cápsula vai estar avaliando isso. Além disso, você tem ali uma alteração de pressão ali, como o Gabriel citou, todos esses movimentos peristálticos do estômago vai estar gerando uma pressão ali, e isso tudo vai ser avaliado por essa cápsula. Além desses estudos que a gente falou de avaliar o esvaziamento gástrico, a gente pode estar avaliando também tanto as contrações musculares quanto a atividade elétrica, que vão ser estudos assim, mais específicos, que vão falar mais para a gente sobre qual é a fisiopatologia específica daquele paciente. Então, a gente vai ter a manometria antroduodenal, ela vai avaliar a atividade contrátil da musculatura gastroduodenal. Então, ela vai ser interessante, por exemplo, diferenciar se você tem uma causa miopática, com a causa miopática ela vai perceber principalmente hipomotilidade, ou uma causa neuropática, que não vai ter contrações de amplitude preservada, porém a propagação dessa contração vai ser defeituosa. Já a eletrogastrografia é como se fosse ali o ECG do nosso estômago, então vai avaliar principalmente a atividade elétrica, e vai ser interessante principalmente para avaliar aqueles pacientes que têm déficit nas células de Carral, como já foi falado anteriormente, e vai ser importante para avaliar se esse paciente ele pode responder à estimulação gástrica, que é um tratamento que eu vou falar posteriormente. Dentro do tratamento, o que a gente tem que ter noção? Basicamente, vai ter alguns objetivos, que vai ser corrigir a normalidade funcional do esvaziamento gástrico, aliviar os sintomas. Então, esse paciente ele não só vai ter sintomas ali decorrentes propriamente da lentificação do trânsito do estômago, mas também vai ter, por exemplo, náuseas, vômitos, um desconforto ali. Então, a gente tem que pensar em tá tratando esses sintomas extras. Além disso, a gente pode estar pensando sempre em melhorar o estado nutricional desse paciente, avaliar como esse paciente está se alimentando e como essa alimentação pode impactar ainda mais na piora dos sintomas e prevenir complicações. E aí, dentre as complicações, a gente pode estar citando a esofagite de refluxo, a desnutrição, distúrbios eletrolíticos. Lembrar sempre aqui no caso da esofagite de refluxo, que como esse paciente está tendo uma retenção de alimentos ali no estômago, você tem essa maior propensão. No caso da desnutrição, como o paciente ele vai ter todos esses sintomas quando ele se alimenta, né? Então, ele pode estar com a desnutrição associada. Os distúrbios eletrolíticos também estão associados com essa paresia do estômago, e lembrar também que a própria presença de vômitos pode acabar piorando ainda mais esse quadro. No caso dos distúrbios na absorção de alimentos, também estão relacionados com essa dificuldade da alimentação, e a formação de bezoares. O que é bezoares? Eu vou deixar para quem souber explicar aí no chat, que eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem posteriormente. Quem quiser pode falar aí. Em relação às medidas terapêuticas, a gente vai ter o tratamento etiológico específico, então lembrar todas aquelas etiologias que Gabriele falou, a diabetes mellitus, inclusive sendo a gastroparesia uma possível manifestação ali precoce de que o paciente não está fazendo o controle glicêmico adequado. Então, você fazer esse controle glicêmico adequado já é uma medida que vai ajudar nesse tratamento. A doença de Chagas, a miopatias, a esclerose sistêmica. Então, buscar a causa etiológica e fazer esse tratamento. A orientação dietética, vou explicar melhor posteriormente. Uso de drogas procinéticas, justamente porque vai agir no mecanismo da doença mesmo. Suporte nutricional, uma jejunostomia, se necessário. Então, vou estar explicando melhor depois. O uso de antieméticos, como eu falei. A injeção de toxina botulínica intrapilórica para casos mais refratários ali, né? A estimulação elétrica gástrica, que é um tratamento que não está disponível em nosso meio. E, por fim, o tratamento cirúrgico mais reservado ainda, né? Quando a gente fala de orientação dietética e suporte nutricional, a gente tem que lembrar que vai depender da intensidade dos sintomas. Então, se a gente fala de casos agudos, a gente tem que estar sempre buscando corrigir distúrbios eletrolíticos, então isso vai ser algo sempre repetitivo dentro da gastroparesia. Proceder com essa aspiração do conteúdo gástrico ali com a sonda nasoenteral e, se necessário, essa nutrição enteral.
Quando a gente fala de uma gastroparesia que é refratária, que você tem uma intolerância à ingesta oral, aí sim que você pode proceder com tratamentos mais complexos. Se você tem uma sintomatologia crônica, porém de menor gravidade, aí é importante você orientar para esse paciente. Fazer uma dieta onde ele não come muita quantidade de alimento de uma vez, ou seja, ele tem que alimentar pouca quantidade, diminuir o intervalo da alimentação, não comer muitos lipídios, que é algo que a gente sabe que retarda ainda mais ali o esvaziamento gástrico, com toda aquela ação da colecistoquinina ali, e também diminuir, evitar comer muitas fibras. Então, toda essa questão a gente pode estar orientando para o paciente, que vai também ajudar na melhora dos sintomas. Então, aí para vocês evitar comer alimentos em grande quantidade de uma só vez. E o tratamento medicamentoso vai se basear principalmente em gastrocinéticos, então a gente tem todos esses medicamentos aí, mefenigmina, metoclopramida, enfim. E tem outros fármacos, aí a gente pode estar falando de alguns antieméticos, como a ondansetona, né, o Vonal, que vai estar agindo ali principalmente nos sintomas esses, no caso do vômito. A gente pode estar usando também antidepressivos tricíclicos, lembrar que esse paciente ele tem um desconforto ali abdominal superior, e alguns outros fármacos que acabam não sendo tanto utilizados, mas a Terca traz que existem relatos isolados na literatura do uso desses fármacos aqui. Então, a clonidina, que vai ser um antagonista alfa-adrenérgico, a agonista de grelina, lembrar que grelina ali é um hormônio que vai ser produzido ali no estômago, né? Então vai ter essa relação. E aí, falando especificamente de cada fármaco, a gente pode estar citando a neostigmina. A neostigmina, ela vai ser um fármaco que vai estar dentro da classe dos inibidores de colinesterase. E, como a gente sabe, esses inibidores de colinesterase vai acabar aumentando a acetilcolina, não só a nível ali do estômago, então acaba tendo muitos efeitos colaterais, que acaba sendo também um fator limitante. E isso associado somente à sua administração parenteral. Quando a gente fala da metoclopramida e da bromoprida, a gente tem que estar falando que são benzamidas procinéticas e também vai ter um efeito antiemético. A ação dessas drogas ela vai se dar principalmente através de um antagonismo da dopamina central e periférica. E a gente lembra sempre dos efeitos colaterais com manifestações extrapiramidais devido a essa ação antidopaminérgica, né? E também vai ter uma ação ali que vai ser colinimética indireta, ou seja, a gente vai ter ali ele sendo agonista de receptores de serotonina, no caso 5-HT4, que por sua vez vai aumentar a quantidade de acetilcolina ali. A dose usual vai ser de 10 miligramas. A gente tem a domperidona, que o Zaterca traz como fármaco de escolha, assim, né? Justamente porque ele vai ter uma atividade procinética e antiemética, e esse efeito dopaminérgico ele vai ser menos central do que os outros fármacos que eu acabei citando anteriormente. Então, ele vai ter essa ação ali também dopaminérgica que vai facilitar essa liberação de acetilcolina. Ele vai ser utilizado ali na dose de 10 a 30 miligramas 3 vezes ao dia, geralmente 30 minutos antes das refeições, que vai estar ajudando ali na melhora desses sintomas. E entre os efeitos colaterais, a gente pode estar citando o aumento dos níveis de prolactina. Apesar dele não ter tanto efeito central, ele pode ter esse efeito ali nas vias nigroestriatais, e a gente sabe que a dopamina tem relação com essa produção de prolactina. Em relação à cisaprida, ela vai ser um fármaco também dessa classe de benzamida substituída, só que não vai ter atividade dopaminérgica, vai ter apenas essa atividade de agonista serotoninérgica. A dose usual vai ser de 15 a 60 miligramas, e a grande questão é relatos de arritmia cardíaca com prolongamento do intervalo QT. Em relação ao tegazeroide, vai ser uma droga com atividade procinética, também vai agir ali na serotonina, e a dose de 6 miligramas 2 vezes ao dia. Já a eritromicina, ela vai ser um antibiótico da classe dos macrolídeos, ela vai ter ali essa interação com receptores de motilina, e aí deu origem a essa classe de fármacos ditos como motilídeos. Geralmente ela vai ter esse uso mais de forma aguda, né? Um uso endovenoso de 200 miligramas, mas você pode ter esse uso também de forma crônica com 125 miligramas 3 vezes ao dia. Qual é o grande problema? Que vai ter alguns efeitos colaterais, como cólicas abdominais e diarreia. Lembra que se está aumentando a utilidade, você pode ter o risco de diarreia ali. E também, com o passar do tempo, você pode ter uma resistência aos efeitos da droga, ou seja, você usa e não melhora tanto assim os sintomas. Por fim, a gente cita a mirtazapina. Ela vai inibir receptores alfa de noradrenalina pré-sinápticos e também de histamina e de serotonina. Mas a serotonina não agiria de forma favorável porque inibir iria melhorar. É porque a gente sabe que tem vários receptores de serotonina ali. Nesse caso, esses receptores aqui que ela inibe estariam relacionados com piora dos sintomas e não com melhora. Vai ser utilizada principalmente em pacientes refratários e a dose vai ser de 15
a 30 miligramas. Aí, no dito tratamento, a gente vai ter essa injeção intrapilórica de toxina botulínica, porque no piloro, porque você vai acabar promovendo esse relaxamento muscular ali no piloro e facilitando esse esvaziamento gástrico. Vai ser utilizado principalmente em casos refratários, promovendo a melhora sintomática ali em 50%. A estimulação elétrica gástrica também vai ser utilizada em refratários, como eu falei, não vai estar muito disponível aqui em nosso meio, e vai se basear principalmente na implantação de um estimulador elétrico na parede gástrica. E vai ter dois tipos ali de estimulação. Um dito como de marca-passo, onde você tem ali grande energia, porém baixa frequência, e ele vai conseguir manter aquele ritmo de esvaziamento gástrico. E também vai ter a chamada neuroestimulação elétrica gástrica, onde você vai ter alta frequência, porém baixa energia, que vai estar mais associada a uma melhora dos sintomas e não uma ação ali na melhora especificamente da fisiopatologia, do esvaziamento gástrico. Lembrar sempre dos não respondedores, então aquele exame que eu falei que vai ser tipo ECG do estômago, que detecta pacientes onde você tem problemas ali na célula de Carral. Geralmente esses pacientes vão ser piores a responder a esse tipo de terapia. E, como eu falei, não disponível em nosso meio. E, por fim, o tratamento cirúrgico. Aí a gente tem a gastrostomia descompressiva, piloroplastia isolada ou associada à implantação de neuroestimulador, miotomia pilórica por via endoscópica ou a gastrectomia total. Lembrar sempre que acaba sendo esse tipo de tratamento mais reservado em pacientes que são mais graves e não costumam responder a nenhuma dessas terapias, porque acaba sendo tratamentos assim, mais danosos para pacientes, como, por exemplo, a gastrectomia total. Bom, basicamente era isso, fazendo um resumo do que a gente tem que levar, assim, de mais simples, assim, mais sintético dessa sessão e dessa patologia, é basicamente resumido nessa frase. A gastroparesia, ela é uma síndrome associada ao retardo patológico do esvaziamento gástrico, decorrente de anormalidade da função motora gástrica, sem obstrução mecânica. Aqui a gente entende o conceito, que é propriamente essa frase diz, entende a questão das etiologias, então a gente cita aqui, que é anormalidades da função motora gástrica, então que isso pode acometer miopatias, neuropatias, que lembrar que são os neurônios que controlam o músculo, então neuropatias estão associadas, e aí a gente lembra sempre de uma causa comum, que é a neuropatia diabética. A partir dessa frase a gente também consegue tirar ali o quadro clínico, como a Gabriela trouxe, né? O retardo patológico do esvaziamento gástrico, que isso vai causar a sensação de plenitude pós-prandial, né? Que esse paciente ele vai se alimentar e vai sentir cheio. Então, o quadro clínico vai ser basicamente esse. Então, e também pode estar associado ali a náuseas e vômitos. O diagnóstico vai ser demonstrar esse retardo patológico do esvaziamento gástrico, porém sem a obstrução mecânica. E, por fim, o tratamento ele vai se basear principalmente em melhorar esse esvaziamento gástrico ali, com drogas procinéticas, orientação dietética ou mesmo tratamentos mais complexos. Eu trouxe esse casinho clínico aqui. Eu vou ler. Só para finalizar. Doente do sexo masculino, com 72 anos de idade, com antecedentes de patologia péptica, recorreu ao serviço de urgência por quadro com 1 semana de evolução, caracterizado por vômitos alimentares pós-prandiais, dor abdominal generalizada agravada pela ingestão de alimentos e aliviada pelo vômito, distensão abdominal e paragem de emissão de fezes, eliminação das fezes, com trânsito mantido para gases, acompanhadas de anorexia e perda ponderal não quantificada. Alguém tem alguma hipótese? Pode mandar no chat, eu estou vendo. Nada? Ninguém vai chutar nem gastroparesia? A exceção de gastroparesia tem que ser de gastroparesia. Mas é justamente isso aí que a Ana falou. Parece muito com um quadro de abdômen agudo obstrutivo. Então, um paciente com parada de eliminação do fezes, do abdominal mais generalizada, vômitos que pioram com a ingestão de alimentos e
essa dor abdominal que melhora com os vômitos em si, né? Então, todo um quadro que fala a favor de ter uma obstrução. E já citando aqui, meio que parece que seria uma obstrução mais superior. E uma coisa que poderia estar questionando para esse paciente que tinha no caso, né? Esse antecedente de patologia péptica. Você, como bom médico, poderia perguntar: e ele fez algum tratamento? E aí ele fala aqui para você: sim, ele fez uma cirurgia. Com essa cirurgia, ele foi submetido a uma gastrectomia parcial com vagotomia troncular. E aí a gente lembra daquilo que Gabriele trouxe para a gente lá, que a vagotomia acaba sendo um fator de risco, inclusive, para a gastroparesia. Mas quando a gente fala de um quadro que mimetiza um abdômen agudo com histórico de cirurgia, não é sempre que a gente pensa nisso, né? A gente vai pensar principalmente ali na histórica de bridas ou mesmo de um ilho paralítico. E o próximo passo para a gente investigar seria através de raio-x de abdômen. Mas primeiro a gente vai estar vendo o exame físico, obviamente. Então, no exame físico, esse doente apresenta com má dentição, mau estado geral, desnutrido, afebril, porém é hemodinamicamente estável, com pele e mucosas desidratadas. O abdômen era escavado, difusamente doloroso a palpação superficial e profunda, sem sinais de irritação peritoneal e com ruídos hidroaéreos presentes, mas com frequência e timbre reduzido. Então, alguns sinais aqui que meio que reforçam um quadro de um possível abdômen agudo obstrutivo, para lembrar sempre que esse paciente está estável. Então, procedeu-se ali com a investigação do raio-x. Esse raio-x simples de abdômen em pé e sem preparação excluiu a presença de níveis hidroaéreos ali, que falaria a favor de bridas e do ilho adinâmico. E aí a gente tenta imaginar o que poderia ser. No caso desse paciente, foi feita ali a sonda nasolateral para tentar fazer essa aspiração e diminuir essa estase ali, e foi realizada uma endoscopia digestiva alta. Essa endoscopia revelou esofagite de grau 2, como a gente falou, na gastroparesia tem essa esofagite, mas isso aqui não é um quadro em caso de gastroparesia especificamente, né? Um coto gástrico, onde foi possível observar uma volumosa formação acastanhada de consistência dura ao toque, com cerca de 10 centímetros. Isso aqui é o bezoar, que eu perguntei para vocês lá, se alguém sabia o que era na complicação. O que é esse bezoar? É justamente uma formação meio que sólida ali, onde esse alimento vai ficando retido. Nesse caso aqui era um fitobezoar, então o paciente ele comia muitos vegetais e ficava retido ali no estômago, formando uma formação sólida que acabou contribuindo para esse quadro obstrutivo. O que a gente tem que entender ainda desse quadro, aqui tem a imagem aqui, né, dessa formação. Na verdade, nesse caso aqui foi realizado mais de uma endoscopia. Na primeira foi bem difícil de visualizar por conta dessa estase, aí posteriormente que foi possível visualizar. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar, dentro da patologia dos bezoares, a gastroparesia é um fator de risco, mas nesse paciente aqui a gente tem que lembrar que foi realizada uma vagotomia. A vagotomia é um fator de risco para a gastroparesia, mas também para outras situações, como, por exemplo, a vagotomia também inibe a produção de ácido gástrico, então isso tudo vai contribuir para diminuir ainda mais essa digestão. Outra coisa que dá para destacar é que esse paciente ele tem uma má dentição, que contribui ainda mais para que ele não consiga mastigar direito o alimento. Então, contribui ainda mais para que esse alimento fique ali retido e não digerido nesse estômago. Então, basicamente, era isso, gente, que tem o artigo do relato de caso aqui que eu trouxe para vocês. Não era algo muito grande. É isso aí. Obrigado.